Boa noite. Boa noite. Hoje eu me proponho a refletir com vocês. É uma reflexão que me foi muito útil e pela qual eu agradeço muito a Deus ter tido a oportunidade de fazer. E estou aqui nesse momento para compartilhar. Eu espero que esse compartilhamento seja bom. O tema da noite, como disse o Tom, é não acrediteis em todos os espíritos. E eu queria começar contando algumas histórias verdadeiras. Por volta da década de 70, lá na periferia de Recife, Jesus começou a se comunicar. E foi, vocês podem imaginar, né? Já imaginaram se alguém chegasse aqui e dissesse assim, olha, lá na Parangaba, Jesus está se comunicando. Foi um corre-corre para essa casa espírita. Pessoas, multidões acorriam a essa casa espírita. E faziam consultas das mais diversas maneiras. Intrigada, a Comissão Estadual de Espiritismo, que lá é muito forte, lá em Pernambuco, tanto quanto a Federação Espírita, resolveu mandar um agente espião. Escolheu um dirigente dos mais antigos, que tinha um repositório moral dos mais patentes. Disse, rapaz, vai lá, vê o que diabo é isso que está acontecendo. Ele foi. Chegou lá e era uma multidão, uma fila, e quase que ele não entra, uma confusão, e conseguiu entrar e passou a reunião toda acompanhando aquela fila de consultas uma atrás da outra, o espírito sempre respondendo muito rapidamente, de maneira simples, a linguagem mais muito séria, sisuda. E aí chegou a vez dele. E ele então fez uma prece e chegou perto do médium e chegou para o espírito e disse assim, meu irmão, você é mesmo Jesus de Nazaré? O espírito olhou para ele, médium, né? Disse, oxe, homem, eu sou Jesus lá do Pina. Eu morri há pouco tempo, mas eu adoro uma sessão de descarrega. Aí o pessoal começou a se consultar, eu comecei a vir. E quanto mais o pessoal se consultava e achava bom, mais eu vinha. Provavelmente, o repositório moral do dirigente espião pesou na hora do espírito e ele não conseguiu responder da mesma forma que ele vinha respondendo às consultas. Passados uns 20 anos disso, a minha mãe se torna espírita aos 30 e poucos anos de idade. Recém ingressa numa religião, porque antes ela era católica não praticante, daquelas que não refletia de modo algum sobre nada que dizia respeito à vida após a morte. Ainda hoje ela não gosta muito desse nome. Recém-chegada lá na casa espírita, ela se deparou com uma mulher que fez amizade com ela logo, e passadas algumas semanas essa mulher chegou e disse assim, Dona Zélia, eu sou médium. E eu tenho um guia, um espírito protetor, que mandou uma mensagem para a senhora. Aí ela disse, para mim, ela pensou, né? Para mim, uma mensagem de um espírito protetor? Não, não mereço isso não. Mas me diga logo, por favor. Aí a mulher disse, olha, ele disse que a senhora precisa perder peso. A senhora está muito gordinha, não faz bem. E ele mandou a dieta para a senhora seguir. Olha, minha gente, que isso foi muito antes dessas dietas de celebridade, de revista, de Facebook. A dieta é o seguinte, a senhora vai passar um dia inteiro comendo só melancia. No segundo dia é só abacaxi. No terceiro dia é só mamão. E por aí vai. E não é que a minha mãe foi.
Primeiro dia melancia, segundo abacaxi, terceiro mamão. No quarto ou quinto dia foi só hospital. Que a pressão foi lá para baixo e quase que ela vai conhecer pessoalmente o espírito protetor nutricionista que tinha passado aquela dieta para ela. Minha gente, essas histórias são verídicas. E agora eu queria sair um pouco delas e refletir. O que é que gera, o que é que causa histórias como essa? Duas coisas principais. A primeira, a ignorância na acepção da palavra, ou seja, o desconhecimento sobre tudo aquilo que diz respeito à mediunidade, ao mundo espiritual, vida após a morte, etc. E segundo, a filha legítima dessa ignorância. A filha mais legítima de todas dessa ignorância. Que é a ideia de que tudo que vem do mundo espiritual é digno de credibilidade. O Espiritismo, e a minha mãe infelizmente só percebeu isso depois de bater no hospital, mas o Espiritismo, ele traz um conhecimento que põe fim a essa ignorância. Ele fala muito sobre mediunidade, que não é algo espírita. A mediunidade existe desde sempre. João sabia disso. Todos os grandes enviados sabiam disso. Mas o Espiritismo estudou a mediunidade a fundo. Dissecou os fenômenos mediúnicos. E explica como ele se dá. E fala sobre a vida no mundo espiritual. E fala sobre as suas características. Mas para resumir, para o que interessa para hoje à noite, o Espiritismo diz o que é um espírito. O que é um espírito? Resposta clássica. É um ser criado por Deus. Legal. Mas e o que mais? Quem é Deus? Ou o que é Deus? Para o Espiritismo, a inteligência suprema do universo. Portanto, como cria de Deus, os espíritos são princípios inteligentes do universo. Uma inteligência suprema que cria a partir da sua própria essência, individualizando uma porção ínfima de sua inteligência, um novo ser. Que vai ser individualizado eternamente. E que a partir daquele momento inicia uma caminhada evolutiva e progressiva. E que após esse princípio inteligente passear pelos mundos vegetais e animais, chega ao mundo nominal e recebe uma denominação conhecida nossa: Espírito. Então a doutrina espírita nos ensina que nós temos uma vida, uma só. A vida espiritual. Mas essa vida ela é recheada de excursões, ou melhor dizendo, de incursões sobre a carne, de existências corporais, múltiplas existências corporais, que eu gosto de chamar de viagem a trabalho. Porque a viagem a trabalho a gente faz para quê? Para trocar experiência, para aprender, para amadurecer. E não é outra, ou não são outras as finalidades que levam o espírito a deixar o mundo espiritual e incursionar na carne. É uma viagem a trabalho. O grande problema é que mesmo nós espíritas, que temos esse conhecimento, capaz de apagar essa ignorância, nós temos muita dificuldade quando nós estamos encarnados para nos reconhecermos espíritos imortais. Tanto é que nós usamos a palavra espírito para nos referirmos apenas a quê? Espírito desencarnado. Eu acho ótimo que no próprio meio espírita uma pessoa chega e diz assim:
Tem aquele livro lá de São Luís, mas São Luís espírito. Sim, mas espera aí. Quer dizer que quando ele era rei da França, ele não era espírito? Ou então alguém chega e diz assim, na reunião mediúnica se comunicou o espírito. Ponto. Que espírito? Não precisa dizer. Todo mundo já entendeu que é o espírito desencarnado. Porque nós só usamos a palavra espírito, ou quase sempre usamos a palavra espírito, para espírito desencarnado. E isso é um hábito. E eu posso dizer, um péssimo hábito. Porque isso fortalece em nós a ilusão de que nós somos diferentes deles e que eles são diferentes de nós. E isso é uma óbvia ilusão, porque não me consta que qualquer viagem a trabalho, mesmo que seja para o Japão, faz com que eu deixe de ser quem eu sou. Não me consta. Não é possível isso. Mas nós caímos nisso. E pode parecer uma besteira linguística, mas não é. Porque fortalece essa ilusão. E essa ilusão, minha gente, ela nos traz tantos problemas. O maior deles, o maior problema trazido por essa ilusão, é a ideia de que a vida começa no nascimento e termina na morte. E quantos não pensam assim? Mas existem muitos outros problemas dessa ilusão. E o que mais diz respeito à nossa conversa da noite de hoje é que por conta dessa ilusão de que nós somos diferentes dos espíritos desencarnados e eles de nós não nos apercebemos que a forma como nós nos relacionamos com os espíritos desencarnados é exatamente a mesma forma com a qual nós nos relacionamos com os espíritos encarnados. Nós não nos apercebemos disso, mas é a mesma. E não tinha por que não ser, todos são espíritos. Essas histórias que eu contei agora no início ocorrem todos os santos dias. Todos os dias. Mas o que nós não atinamos é que o comportamento dos encarnados envolvidos nessas histórias, que chega a ser cômico, é um comportamento que é praticado por consequência da forma como esses encarnados se relacionam com os encarnados. Essas histórias que ligam eles a espíritos desencarnados, o comportamento deles nessas histórias é consequência do comportamento dele com o encarnado. Senão, vejamos. Eu andei fazendo uma pesquisa e achei 3 pesquisas científicas muito interessantes. A primeira, um grupo de pesquisadores chegou numa faculdade top e pediu ao coordenador do curso que apresentasse o mesmo palestrante com a mesma roupa para fazer a mesma palestra em 2 salas de aula diferentes. Na primeira sala de aula, ele foi apresentado pelo coordenador como um doutor naquela matéria. Na segunda sala de aula, ele foi apresentado como um aluno da universidade vizinha. Depois, os pesquisadores passaram um formulário de avaliação e fizeram várias perguntas nesse formulário. E a última pergunta era qual era a altura do palestrante. A conclusão desse estudo foi fantástica, porque além das pessoas da sala A, onde ele foi apresentado como doutor, terem entendido muito mais o que ele disse, embora tenha sido a mesma palestra, terem prestado, obviamente, muito mais atenção, além disso, os alunos da sala A disseram que o palestrante, em média, era 10 centímetros mais alto do que os alunos da sala B. Só porque ele era... Numa outra pesquisa, um médico renomado pegou o telefone, porque ele fazia parte da pesquisa, e ligou para uma enfermeira que não fazia parte da pesquisa e, portanto, não estava sabendo de nada. Ele liga para ela e diz: prepare uma dose do medicamento X
altíssima e aplique no paciente fulano e tal. Medicamento esse extremamente restrito, porque qualquer dosezinha além da conta era fatal. A enfermeira quis dizer assim, doutor, mas esse medicamento é aquele. Eu disse, minha filha, você não está reconhecendo a minha voz, isso era por telefone. Você não está reconhecendo a minha voz, não é doutor fulano e tal. Aplique. E ela foi, preparou a dosagem, levou a seringa para o quarto, estava batendo lá na agulha. Quando chegou, os pescadores disseram, minha filha, não aplica não, senão o homem morre. E ela só não aplicou porque os pesquisadores chegaram lá. E o último, que saiu, se não me engano, está na Veja, um pesquisador, salvo engano também, da USP, mestrando, a teoria dele era a teoria da invisibilidade social. E aí ele era mestrando de tarde e gari de noite no mesmo prédio. No mesmo prédio. Cruzava com as mesmas pessoas que o cumprimentavam à tarde e não o cumprimentavam de manhã. Nem o reconheciam. Aí vocês podem estar dizendo assim, e o que é que isso tem a ver com o meu relacionamento com o espírito desencarnado? Ora, minha gente, se eu dou mais importância ao rótulo, se eu presto atenção numa palestra ou não pelo rótulo do palestrante, e se eu confiro a ele maior estatura física do que se ele não tivesse aquele rótulo, se eu não sou capaz de contestar algo que eu estudei para contestar, e algo que uma vez eu não contestando e fazendo, eu vou para a cadeia. Se eu não contesto essa ordem, e se eu identifico as pessoas pelas roupas que elas usam, ou pelos que elas fazem, e não pelo que elas são, tudo isso diz muito sobre mim. Mas muito. E os espíritos desencarnados também. A doutrina espírita explica que um espírito desencarnado, pelo pensamento, pode moldar seu perispírito para se apresentar a um médium vidente da forma como ele vai entender. Aí se ele pega um médium que pensa ou age dessa forma, como é que ele se apresenta? Numa túnica belíssima, branca, com uma cruz bem grande, e se brincar com asas. Vocês já ouviram falar, pessoas que disseram que viram anjos com auréola e tudo? Isso não é mentira, não. Isso é plenamente possível. E se a pessoa que ele quer enganar não é médio vidente, como é que ele faz? Aí ele segue a pessoa. Se ele percebe que a pessoa dá mais importância para o rótulo, se ele percebe que a pessoa não contesta as coisas quando acredita que vem de um superior ou de alguém mais importante, o que é que esse espírito vai fazer? Vai trazer uma mensagem cheia de uma linguagem bonita. E ao final, ele vai assinar com um nome tão falso quanto famoso. E se ele percebe que a pessoa tem uma baixa autoestima, aí ele coloca logo no começo da mensagem um elogio bem grande para ela. Olha, você é a pessoa mais fantástica da sua família. Pronto. Pode escrever agora o que quiser. Pode escrever que o mundo vai cair, vai estourar amanhã que o cara está acreditando. Porque a autoestima dele estava lá embaixo e ele soube levantar. Ganhou a confiança assim, ó. Mas por que isso? Porque essa é a forma como esse encarnado lida com os encarnados. Percebam, meus amigos, que na advertência que João traz na epístola lida pelo Tom, ele
diz que nós não devemos acreditar em todos os espíritos, mas antes provar se eles são de Deus. Aí ele depois vai explicar por que ele está dizendo isso. Aí ele diz assim: pois muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Ele não disse assim, ó, não acredito em todos os espíritos não, prova antes se eles são de Deus, porque tem um monte de espíritos desencarnados falando um monte de besteira através do inveja e o pessoal está acreditando. Ele não falou isso. Ele disse: provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se levantam no mundo. Quando João sugere que a gente prove se os espíritos são de Deus, ele dá como exemplo um encarnado. Porque o profeta na época de João não era outro não, era um encarnado que predizia o futuro. Ele dá como exemplo um encarnado. Porque João sabia que se eu, encarnado, trato os outros encarnados dessa forma, ou seja, contestando as coisas que não me fazem sentido, vendo a essência e não o rótulo, se eu trato os encarnados dessa forma, eu vou tratar os desencarnados automaticamente dessa forma. Então, e passando aqui a página da nossa conversa da noite de hoje, nós precisamos fazer uma reflexão muito importante a partir dessa advertência de João. Como é que nós estamos aferindo se os encarnados são de Deus? Mas eu vou ainda traduzir um pouco mais essa questão para o que eu acho mais importante. E que na minha ótica é a essência do que João quis dizer. Como é que nós estamos nos relacionando com os encarnados? E aí a primeira pergunta que eu queria fazer, e queria que vocês se fizessem, é: como é que eu estou ouvindo? Ouvindo ou escutando? É sinônimo? É não. Então a pergunta não é essa. A pergunta é: como é que eu estou escutando as coisas que chegam até mim? Mas tem uma pergunta anterior. Eu estou escutando? Porque escutar é estar atento para ouvir. E ouvir é perceber através do sentido da audição. Os animais ouvem, mas não escutam. Os homens ouvem e podem escutar, se estiverem presentes no momento que a pessoa está falando com eles. Se a mente dele não for lá para outra coisa que está acontecendo. Se eles não ficarem pensando na resposta do que aquilo que a pessoa está dizendo, porque quando a resposta estiver pronta, antes da pessoa começar a falar, eu interrompo. Que é isso que a gente faz, normalmente, muitos de nós. A pessoa está falando e eu estou processando aqui a resposta. Se ela acabar de falar antes da minha resposta estar pronta, eu deixo ela acabar. Se a minha resposta ficar pronta antes dela acabar de falar, eu interrompo. Não, mas não é assim não, peraí. Está entendendo? Então a primeira pergunta, a primeira reflexão que eu me fiz, que eu gostaria que vocês se fizessem: nós estamos realmente escutando o que as pessoas nos dizem? E quando eu pergunto isso, minha gente, vamos tirar essa dualidade de bom e mal. Eu não estou perguntando se vocês são bons ou ruins, não. Porque tem muito espírito muito bom que em determinado momento esquece de escutar e só ouve. Na minha família, o espírito mais elevado que eu tenho notícia que encarnou na minha família foi o meu bisavô. Ele realmente, as histórias dele, eu já contei algumas aqui, as histórias dele são fantásticas, assim, de um espírito realmente luminoso. Tanto que o apelido dele, ele só era conhecido por esse apelido, as pessoas não lembravam nem o nome dele, é Santo. Ele era chamado de Santo, lá no interior da Paraíba. Meu bisavô, quando a minha avó nasceu, primeira filha, estava
exultante de alegria. Minha avó nasceu numa fazenda. Ele estava louco para ir para a cidade contar a notícia para os amigos. A minha bisavó era devota de Nossa Senhora da Conceição. E a minha avó nasceu no dia 8 de dezembro. Aí a minha bisavó disse assim: Santo, você vai lá no cartão e vai botar o nome da menina de Maria da Conceição. Você está ouvindo, Santo? Estou ouvindo. Ele estava ouvindo mesmo, eu só não estava escutando. Ele foi, montou no cavalo, era não sei quantas léguas para chegar lá. Cada légua era uma casa que ele parava para falar com um amigo, não sei o quê. Chegou na cidade, em vez de ir para o cartório, foi para a venda, conversar com o amigo dele, depois na prefeitura, depois no céu. Quando chegou no cartório, era aquela festa, porque o tabelião também era amigo dele. Aí lá, finalmente, o cara disse: sim, Santo, e o nome da menina? Mas é Maria, Maria. Mas só Maria? Não, é Maria algum santo. Mas santo, rapaz. Maria de Fátima? Não. Maria de Lourdes. E o danado da Beleza também não lembrou que era 8 de dezembro. Aí ficou aquele impasse, aí o tabelião disse: Santo, sabe uma coisa, rapaz? Bota a Maria de Jesus, que é a maior de todos os santos mesmo, né? Aí ele, tá bom, aí ficou. Rapaz, isso causou confusão. Que a menina foi chamada de Maria da Conceição até os 8 anos de idade, né? Quando ela foi estudar, foi que descobriram que o nome dela era Maria de Jesus. Então isso é uma história que mostra o que é ouvir sem escutar. E ele era um homem boníssimo. Então isso não tem a ver com moral, isso tem a ver com exercício, prática. Isso tem a ver com eu me decidir a estar presente no momento que as pessoas falam comigo. E me lembrar disso quando alguém estiver falando comigo e eu estiver fazendo outra coisa. Se eu estiver escutando, aí a gente tem uma segunda reflexão. A partir do momento em que eu estou escutando, estou atento, estou ouvindo e escutando aquilo que a pessoa está me dizendo, como é que essa mensagem chega até mim? Por que ou por quais preconceitos a minha interpretação leva essa mensagem? E aí eu já vi alguém querendo levantar a mão e dizer assim: eu tenho preconceito? Não. Tenho. Me desculpe. Péssima notícia que eu vou lhe dar. Todos nós temos preconceito. Mas, minha gente, preconceito não é algo ruim, não. Nem bom. Preconceito é algo prévio. É um pré-conceito. Se o meu pré-conceito é que eu vou ser amoroso com todo mundo, esse preconceito é maravilhoso. Então a pergunta é: por quais preconceitos a mensagem do outro passa e chega até mim? Porque Montaigne, que é um pensador francês, já dizia: a palavra é metade de quem diz e metade de quem ouve. E não existe maior verdade do que essa. Porque se passar um formulário aqui da avaliação da palestra, perguntar assim: o que foi que ele disse que a mãe dele falou no dia da dieta? A dieta era melancia ou era 200 aqui vão botar melancia, outros 100 vão botar outra coisa? Porque vocês ouviram aquilo que chegou até vocês. Vocês escutaram aquilo que chegou até vocês. Por quais preconceitos as mensagens que chegam e que nós escutamos entram em nós? Que preconceitos dirigem a nossa interpretação? Porque são esses preconceitos que vão determinar o que a gente vai entender da mensagem. Então são esses preconceitos que vão determinar se a gente vai aceitar ou não a mensagem como boa. Portanto, são esses preconceitos que precisam ser observados, conhecidos, compreendidos e trabalhados. Eu preciso conhecer os meus preconceitos. E aí, minha gente, é que entra a advertência de João. Amados, não acrediteis em todos os espíritos. E agora a gente já sabe que é espírito encarnado e desencarnado que ele estava falando.
mas antes provai se são de Deus. O que é que ele está dizendo com isso? O que é que João está dizendo com isso? Traduzindo, amados, não acreditai em todos os espíritos. Antes, analisa se eles são moralizantes, aquela mensagem. Analisa se o comportamento daquela pessoa é amorosa. Analisa se aquela pessoa é positiva para você, para os outros. Se ela une mais do que desune. O que João está dizendo? Que nós precisamos mudar os nossos preconceitos e colocar como preconceito nosso, preconceito, moral, amor, união, paz. É isso que João está dizendo. E como é que a gente vai analisar as mensagens? Com quais parâmetros mais objetivos, mais concretos, a gente vai analisar as mensagens que chegam aos nossos ouvidos? A doutrina espírita diz o mesmo que João. Analisa os caracteres morais, porque de uma árvore boa não dão maus frutos, e de uma árvore má não saem bons frutos. Mesma coisa que diz a doutrina espírita de João. Sim, mas na prática, e aí? Como é que eu vou analisar? Aí, para eu mesmo ter essa dúvida, fui pesquisar, agora vou compartilhar com vocês. Mas são só alguns parâmetros, tá bom? Não pega um parâmetro desse e diz assim, fulano é desse jeito, então tudo que ele me falar agora eu vou aceitar. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Pois cai mal para mim aqui a coisa. Então assim, quando nós tivermos na dúvida se o Espírito é de Deus, ou se a mensagem dele é de Deus, se eu devo ou não aceitar aquela mensagem, aí nós vamos analisar o seguinte. Se tivesse aqui um PowerPoint, eu ia botar uma tabela aqui. Então imagine aqui uma tabela. Aqui tem uma coluna e aqui tem outra coluna. Certo? Eu fiz essa tabela aqui, depois eu posso até mostrar para vocês. Na coluna de cá está dizendo assim, lá em cima, título da coluna, espíritos mais dignos de credibilidade. Na coluna de cá está espíritos menos dignos de credibilidade. Primeiro parâmetro da coluna de cá. Os espíritos mais dignos de credibilidade são aqueles que incentivam você a estudar, que incentivam você a analisar o caso, a refletir sobre o caso, para que você chegue a uma conclusão. Os espíritos lá de cá, que são os menos dignos de credibilidade, eles incentivam você a uma fé cega. Eles incentivam você ao medo. Olha, não faça assim não, porque se não, faça assim, como eu estou dizendo. Porque os espíritos do lado de cá, os mais dignos de credibilidade, eles orientam e aconselham. E o do lado de cá, eles ordenam. Os espíritos do lado de cá, os mais dignos de credibilidade, eles usam normalmente de uma linguagem clara, de fácil compreensão. Não quer dizer que não possa ter palavras bonitas, pode. Mas é compreensível normalmente. Os do lado de cá é aquela linguagem toda empolada, que vai para frente, vai para trás, o cara fala 200 horas ali e não disse nada, rigorosamente nada. E olha, nós estamos analisando mensagens e comportamentos. Mas não fiquem pensando nos outros, não. Pense em você. Não vou pensar aquele político. Vamos com calma. Os espíritos do lado de cá... Vixe Maria. Já foi. Os espíritos do lado de cá, para resumir, eles pregam a caridade e a humildade por atos. E os do lado de cá, por palavras. Então, jogue as mensagens que chegam para vocês nesses parâmetros e em alguns outros que vocês vão encontrar dentro da moral, do amor e da paz e do bem. Mas se você tiver dúvida, na dúvida, diz Erasto, rejeite. Melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. E para finalizar, que se o Jânio tivesse aqui, ele já tinha me jogado pela janela. Ainda bem que eu tomo.
Para finalizar, eu queria trazer a pérola, para mim a pérola dessa passagem evangélica. Buscar a pérola de uma passagem evangélica significa não cair na armadilha de usar a passagem evangélica para os outros e não para mim. Isso é buscar a pérola da passagem evangélica. Meus amigos, nós, pergunte aí, eu sou um espírito digno de credibilidade. O que eu digo deve ser aceito pelas pessoas. O meu comportamento e as mensagens que eu dou estão nessa coluna aqui ou nessa? Quando eu busco me relacionar, me comunicar com as pessoas na sociedade, eu busco estimular elas à reflexão e a fazer com que elas cheguem às próprias conclusões e a tomar os seus próprios caminhos, ou eu utilizo do medo como instrumento de convencimento? Quando eu uso uma linguagem e eu escolho a linguagem que a pessoa, ao ouvir ou ao ler, vai ter conhecimento das minhas intenções, ou eu uso de artifícios retóricos para, através de uma certa camuflagem, conseguir o que eu quero sem dizer exatamente a verdade. Eu elogio para agradar e exaltar e botar a pessoa lá em cima, ou para fazer com que ela se encoraje para não sair daquele caminho que ela achou. Quando alguém pede a minha opinião, eu oriento e auxilio, mas eu deixo que ela resolva o caminho que vai tomar, ou eu imponho a vontade, porque pobrezinha, coitada, ela não está em condição de tomar a decisão. Para finalizar, de verdade, eu pratico ou eu uso mais palavras caridosas? A caridade em mim está mais nas palavras ou nos atos? Porque, como disse Francisco de Assis, pregue o Evangelho todos os dias. Se necessário, use palavras. Muito obrigado, desculpe pelo atraso.